Gugu Liberato morreu há 6 anos. Agora sua esposa quebra o silêncio, chocando o mundo. No dia 21 de novembro de 2019, a televisão brasileira e o mundo foram abalados pela notícia de que Gugu Liberato, uma das figuras mais famosas da TV brasileira, havia falecido após um acidente em sua casa em Orlando, na Flórida. Ao longo de sua carreira, Gugu não foi apenas um apresentador talentoso, mas também deixou um impacto profundo no público com seus programas populares, competições emocionantes e momentos inesquecíveis que só ele sabia proporcionar. Gugu conectou-se com várias gerações de brasileiros, aqueles que acompanharam cada passo de sua trajetória, desde os primeiros programas até os anos de grande sucesso na televisão. No entanto, havia um aspecto da vida de Gugu que poucas pessoas conheciam: sua família e seus relacionamentos pessoais. Em especial, o relacionamento com sua esposa, Rose Miriam Di Matteo, uma mulher que sempre manteve a discrição na mídia, tornou-se alvo de controvérsias quando ela decidiu quebrar o silêncio após a morte de Gugu. 6 anos após o falecimento de Gugu, os detalhes em torno de sua partida, sua vida familiar, as batalhas legais sobre sua herança e as novas revelações de sua esposa continuam sendo temas quentes. Então, o que está acontecendo na vida dessa mulher? E por que ela decidiu se manifestar agora? Vamos mergulhar nos detalhes neste vídeo. A vida e carreira de Gugu Liberato. Gugu Liberato, nascido Antônio Augusto de Liberato, em 10 de abril de 1959, em São Paulo, Brasil, permanece uma figura marcante na história da televisão brasileira. Reconhecido por sua energia, carisma e abordagem inovadora no entretenimento, Gugu revolucionou a televisão no Brasil, especialmente nas décadas de 1800 e 1990. Sua trajetória, que foi de origens humildes a se tornar um ícone cultural, é um testemunho de seu talento, criatividade e incansável desejo de se conectar com o público. A carreira televisiva de Gugu começou de forma inesperada. Inicialmente estudando odontologia, ele descobriu uma paixão pela televisão que mudaria sua vida para sempre. No final dos anos 1970, ingressou na TV Globo, uma das redes de maior influência do Brasil. Começando nos bastidores, o talento inegável de Gugu rapidamente chamou atenção, colocando-o no caminho para o estrelato. Silvio Santos, o lendário apresentador e fundador do SBT, reconheceu o potencial de Gugu desde cedo. Santos se tornou um mentor para Gugu, oferecendo-lhe oportunidades que lançariam sua carreira para o sucesso. O momento decisivo de Gugu ocorreu em 1981, quando ele passou a apresentar o Domingo Legal no SBT. O programa, um programa de variedades dominical, tornou-se um fenômeno, atraindo milhões de telespectadores semanalmente e consolidando Gugu como um nome querido nas casas brasileiras. Com uma mistura vibrante de humor, música, jogos e histórias comoventes, o Domingo Legal redefiniu a televisão de fim de semana no Brasil. O calor humano e a espontaneidade de Gugu o diferenciavam, criando uma conexão íntima com públicos de diferentes origens. Sob a liderança de Gugu, o Domingo Legal se tornou mais do que um programa de televisão. Foi um evento cultural. O programa apresentava uma ampla gama de segmentos, desde esquetes cômicos até emocionantes histórias de interesse humano, mantendo os telespectadores engajados por horas. A habilidade de Gugu como apresentador e suas ideias inovadoras fizeram do programa um sucesso de audiência, frequentemente superando os concorrentes em seu horário. Sua capacidade de equilibrar entretenimento de alta energia com momentos emocionantes de reflexão lhe garantiu grande admiração. Um dos aspectos mais memoráveis da carreira de Gugu foi seu talento para criar momentos icônicos de televisão. Um exemplo clássico é A Banheira do Gugu, um segmento de jogo leve e muitas vezes controverso, que envolvia celebridades
e membros da plateia em desafios divertidos. Embora tenha gerado debates sobre sua natureza ousada, o segmento se tornou um símbolo duradouro da influência e criatividade de Gugu na indústria. Além do humor e do espetáculo, Gugu também foi um pioneiro ao misturar entretenimento com narrativas da vida real. Ele introduziu elementos da televisão de realidade muito antes de o gênero se tornar um fenômeno global. Ao mostrar histórias de pessoas comuns, muitas vezes com surpresas inesperadas ou resoluções comoventes, Gugu trouxe uma sensação de humanidade aos seus programas, que ressoava profundamente com os telespectadores. O impacto de Gugu se estendeu além da televisão, alcançando o campo da música. Durante os anos 1990, ele se tornou uma figura crucial na popularização da música sertaneja, um gênero que mistura influências da música folclórica e country brasileira. Sua plataforma deu visibilidade a artistas emergentes, como Zezé de Camargo em Luciano, oferecendo-lhes um palco nacional e ajudando-os a alcançar públicos que talvez nunca tivessem acessado de outra forma. Muitos músicos creditam a Gugu o início de suas carreiras, consolidando seu legado como um defensor da cultura brasileira. A filantropia também foi um pilar na carreira de Gugu. Ao longo de seus programas, ele frequentemente destacava histórias de pessoas necessitadas, dedicando tempo e recursos a causas beneficentes. Seja organizando campanhas de doações em larga escala ou destacando famílias que enfrentavam dificuldades, Gugu usava sua influência para fazer uma diferença tangível na vida das pessoas. Sua compaixão e generosidade lhe garantiram o respeito e a admiração dos fãs em todo o país. Apesar de seu imenso sucesso, Gugu permaneceu uma pessoa simples, priorizando sua família e seus valores pessoais. Fora das telas, ele era conhecido por sua humildade e dedicação aos seus 3 filhos, João Augusto, Sofia e Marina, com quem mantinha um vínculo estreito. O foco de Gugu na privacidade lhe permitiu proteger seus entes queridos das pressões da vida pública, preservando uma sensação de normalidade em meio às exigências da fama. A tragédia repentina, a morte de Gugu Liberato. Em 20 de novembro de 2019, o Brasil perdeu um de seus ícones mais amados da televisão, Antônio Augusto de Liberato, mais conhecido como Gugu Liberato. Sua morte repentina e trágica causou um choque no país e deixou os fãs de luto pela perda de um homem que trouxe alegria e inspiração para milhões ao longo das décadas. A tragédia ocorreu na casa de Gugu, em Orlando, Flórida, onde ele morava com sua família. De acordo com relatos, Gugu estava tentando fazer a manutenção do sistema de ar-condicionado de sua casa. Enquanto trabalhava no equipamento no sótão, ele caiu de aproximadamente 4 metros, caindo no andar abaixo. O impacto causou um trauma severo na cabeça e Gugu foi encontrado inconsciente no local. Ele foi rapidamente levado para o Orlando Health, um dos hospitais mais renomados da região, onde os médicos rapidamente determinaram a gravidade de seu estado. Apesar dos melhores esforços da equipe médica, os ferimentos de Gugu foram catastróficos. Ele sofreu um trauma cerebral significativo e, após exames exaustivos, os médicos determinaram que ele havia sofrido morte cerebral. Em 21 de novembro de 2019, a morte de Gugu foi oficialmente confirmada, deixando sua família e fãs em um estado de descrença e tristeza. A notícia da morte de Gugu Liberato se espalhou rapidamente por todo o Brasil e além. Por décadas, Gugu foi uma presença constante nas casas brasileiras, conhecido por sua simpatia, carisma e habilidade de se conectar com o público. Sua morte prematura marcou o fim de uma era, e muitos fãs descreveram a perda como se estivessem perdendo um membro próximo da família. As redes sociais ficaram inundadas com homenagens, com celebridades, políticos e fãs compartilhando suas memórias do lendário apresentador. Seus colegas de televisão, incluindo os do icônico programa Domingo Legal, expressaram seu pesar e prestaram homenagens ao seu legado.
Sua morte repentina também gerou retrospectivas sobre sua carreira, lembrando a todos de suas contribuições inovadoras para a televisão brasileira. Um velório público foi realizado em 28 de novembro de 2019 na Assembleia Legislativa de São Paulo, permitindo que milhares de fãs prestassem suas últimas homenagens. O evento contou com uma participação avassaladora, com pessoas de todas as idades fazendo fila para homenagear o homem que foi uma presença constante em suas vidas. O caixão de Gugu, coberto com a bandeira brasileira, simbolizava a profunda conexão que ele tinha com seu país. Fãs choraram abertamente, compartilharam histórias de como seu trabalho havia tocado suas vidas e acenderam velas em sua memória. O velório foi um lembrete comovente do impacto que Gugu causou, não apenas como apresentador de televisão, mas também como uma figura cultural que transcendia o entretenimento. Em 29 de novembro de 2019, Gugu foi sepultado no cemitério de Getsemane, em São Paulo. Seu enterro foi acompanhado por familiares próximos, amigos e colegas, com uma grande demonstração de emoção marcando a ocasião solene. Embora sua vida tenha terminado de forma trágica, o legado de Gugu continua a brilhar intensamente. Por décadas, ele foi um pioneiro da televisão brasileira, moldando a indústria com sua criatividade e paixão. Desde seu trabalho inovador no Domingo Legal até seus muitos outros papéis como apresentador, a carreira de Gugu foi marcada pela inovação e uma profunda conexão com seu público. Além de suas conquistas profissionais, Gugu estava profundamente comprometido com a filantropia. Ele frequentemente usava sua plataforma para levantar conscientização e arrecadar fundos para causas beneficentes, especialmente aquelas que ajudavam crianças e famílias carentes. Sua generosidade e compaixão continuam a ser uma parte integral de como ele é lembrado. A morte de Gugu Liberato serve como um lembrete da fragilidade da vida e do poder duradouro de um legado construído com bondade, talento e inovação. Embora sua partida tenha deixado um vazio irremediável na televisão brasileira, suas contribuições para o entretenimento e as vidas que tocou garantem que sua memória viverá por gerações. O silêncio de Rose Miriam de Matteo. Antes da trágica morte de Gugu Liberato, Rose Miriam de Matteo era um nome desconhecido para a maioria do público. Conhecida principalmente como médica, seu relacionamento com Gugu sempre foi envolto em mistério. O casal compartilhou mais de 2 décadas juntos, criando 3 filhos, João Augusto e as filhas gêmeas, Sofia e Marina. Apesar da vida familiar, o relacionamento nunca foi oficialmente reconhecido, uma realidade que apenas aprofundou o mistério em torno de Rose após a morte de Gugu. Por anos, o relacionamento entre Gugu e Rose foi alvo de especulação entre o público brasileiro. Embora Gugu ocasionalmente expressasse amor e gratidão por Rose em entrevistas, a vida pessoal deles permaneceu rigorosamente privada. Eles viveram juntos e criaram seus filhos, mas a falta de reconhecimento formal de sua união fez com que muitos questionassem a verdadeira natureza do vínculo deles. A inclinação de Gugu pela privacidade ia além de sua carreira, pois ele cuidadosamente protegia sua vida familiar da atenção da mídia. Essa discrição, embora compreensível, alimentava rumores e aumentava a curiosidade do público sobre Rose. Quando Gugu faleceu repentinamente em novembro de 2019, a natureza ambígua do relacionamento deles se tornou um ponto focal de debate público. Após a morte de Gugu, uma conturbada batalha legal eclodiu sobre sua herança, colocando Rose sob os holofotes. De acordo com o testamento de Gugu, redigido em 2011, a maior parte de seus bens deveria ser dividida entre seus 3 filhos, sem nenhuma provisão para Rose. O documento não reconhecia Rose como sua esposa legal ou parceira em uma união estável, deixando-a sem um direito direto à herança.
Essa revelação chocou muitos, dado o histórico e a vida familiar compartilhada pelo casal. Rose respondeu entrando com uma ação judicial, buscando ser legalmente reconhecida como esposa de Gugu e reivindicando seu direito a uma parte da herança. Sua equipe jurídica argumentou que ela e Gugu viveram como um casal casado em tudo, exceto no nome, compartilhando uma casa, criando filhos e construindo uma vida juntos. As ações legais de Rose geraram um amplo debate no Brasil, com opiniões divididas sobre suas reivindicações. Os apoiadores argumentaram que seus anos de companheirismo e seu papel como mãe dos filhos de Gugu lhe davam direito ao reconhecimento e ao apoio financeiro. Críticos, por outro lado, apontaram a ausência de reconhecimento formal durante a vida de Gugu, sugerindo que o relacionamento deles talvez não fosse tão simples quanto retratado. Aumentando a controvérsia estavam as declarações da família de Gugu, que mantiveram que os termos de seu testamento refletiam suas verdadeiras intenções. Eles contestaram as alegações de Rose sobre uma união estável, enquadrando seu papel na vida de Gugu como limitado ao de copais, e não como parceira romântica. Indiferente à atenção pública, Rose permaneceu firme em sua luta pelo reconhecimento legal. Em dezembro de 2019, ela emitiu uma declaração pública reafirmando seu compromisso em buscar justiça, enfatizando sua crença na legitimidade de suas reivindicações. Ela descreveu seu relacionamento com Gugu como baseado em amor, confiança e respeito mútuo, destacando suas contribuições para a vida familiar deles. A batalha legal destacou questões complexas sobre dinâmicas familiares, leis de herança e percepções sociais de relacionamentos que fogem das normas tradicionais. O caso de Rose chamou a atenção para os desafios enfrentados por indivíduos em relacionamentos longos e não convencionais, especialmente quando a documentação legal não reflete as realidades de suas vidas. Disputas legais e o preço do silêncio. A morte do ícone da televisão brasileira, Gugu Liberato, em novembro de 2019, deixou um vazio profundo no mundo do entretenimento. No entanto, a tragédia também desencadeou uma série de disputas legais e conflitos familiares, centrados em sua herança e em seu relacionamento pessoal com Rose Miriam de Matteo, a mãe de seus 3 filhos. O que se desenrolou foi uma batalha de anos sobre herança, reconhecimento e dinâmicas familiares que cativaram o Brasil. Imediatamente após o falecimento de Gugu, sua família agiu rapidamente para gerenciar sua herança, avaliada em aproximadamente R$ 1 bilhão. Sua irmã, Aparecida Liberato, foi nomeada executora de seu testamento. Essa decisão estava em conformidade com o testamento de 2011 de Gugu, que não mencionava Rose como beneficiária. Em vez disso, o testamento estipulava que seus bens seriam divididos igualmente entre seus 3 filhos, João Augusto e as gêmeas Sofia e Marina. Aparecida e outros membros da família defenderam a decisão de Gugu, afirmando que refletia seus desejos explícitos. Eles retrataram Rose como uma figura periférica na vida de Gugu nos últimos anos, alegando que sua participação na família era limitada. Essa narrativa não apenas moldou a percepção pública, mas também preparou o terreno para confrontos legais. A equipe jurídica de Rose Miriam de Matteo argumentou que ela viveu com Gugu em uma união estável, semelhante a um relacionamento conjugal por décadas. De acordo com a legislação brasileira, tal união lhe daria direito à metade da herança de Gugu, apesar de sua exclusão do testamento. Rose alegou que seu relacionamento, embora não convencional e privado, era o de parceiros de vida. No início de 2020, um tribunal concedeu a Rose uma pensão mensal de R$ 100 mil, permitindo-lhe continuar sua reivindicação legal. No entanto, isso estava longe de ser uma resolução. A família de Gugu contestou suas alegações, sustentando que o relacionamento deles era estritamente de coparentalidade
e que Gugu sempre teve a intenção de que sua riqueza fosse transmitida diretamente a seus filhos. A batalha legal tomou um rumo mais pessoal quando o filho de Rose, João Augusto, a acusou publicamente de manipulá-lo. João afirmou que Rose havia orquestrado uma reunião com um advogado sobre a divisão dos bens de Gugu sem informá-lo ou a outros membros da família. Essa acusação criou um grande abismo entre Rose e seus filhos, especialmente João, que se tornou um defensor vocal do testamento de seu pai. O relacionamento tenso complicou ainda mais a busca de Rose pelo reconhecimento. Enquanto sua equipe jurídica argumentava em favor de seus direitos como parceira de Gugu, o alinhamento de seus filhos com o restante da família Liberato criou uma divisão emocional e pública. Após quase 5 anos de disputas legais, Rose tomou uma decisão surpreendente em meados de 2024 de retirar suas reivindicações sobre a herança de Gugu. Em agosto de 2024, ela anunciou que não buscaria mais o reconhecimento legal como esposa de Gugu, nem os 50% de seus bens. Essa decisão pôs fim a uma das disputas de herança mais notórias da história recente do Brasil. A retirada de Rose marcou um ponto de virada, permitindo que a herança fosse distribuída de acordo com o testamento de Gugu. Seus 3 filhos permaneceram os únicos beneficiários, enquanto as disputas públicas e privadas começaram a diminuir. Apesar da resolução, a saga deixou questões persistentes sobre relacionamentos familiares e o impacto emocional de tais batalhas legais. A decisão de Gugu Liberato de manter sua vida pessoal privada, embora compreensível, contribuiu para a turbulência que se seguiu após sua morte. Ao não reconhecer formalmente Rose como sua parceira de vida ou abordar seu relacionamento em seu testamento, ele deixou um vazio legal e emocional que alimentou anos de litígios. Para Rose, a luta pelo reconhecimento teve um custo significativo. Seu relacionamento com seus filhos se tornou tenso, especialmente com João, que desempenhou um papel ativo em se opor às suas reivindicações. O debate público sobre suas intenções e a legitimidade de suas alegações dividiu a opinião, com alguns simpatizando com ela e outros ao lado da família de Gugu. As disputas legais em torno da herança de Gugu revelam as complexidades das dinâmicas familiares, os desafios da herança e as consequências de arranjos pessoais pouco claros. Embora as batalhas legais tenham terminado, as cicatrizes deixadas em todos os envolvidos permanecem. O legado de Gugu como um querido apresentador de televisão perdura, mas a história de sua família serve como um alerta sobre a importância da clareza tanto na vida quanto na morte. Um ponto de virada. Rose Miriam, Di Matteo, quebra o silêncio. 6 anos após a morte prematura do amado apresentador de televisão brasileiro Gugu Liberato, os detalhes de sua vida pessoal continuam sendo um tópico de grande interesse público. Recentemente, Rose Miriam Di Matteo, companheira de longa data de Gugu e mãe de seus 3 filhos, decidiu compartilhar sua história. Suas revelações trouxeram uma nova luz sobre a vida que compartilharam, os desafios que ela enfrentou após a morte de Gugu e suas razões para quebrar o silêncio agora. Em sua primeira declaração pública completa, Rose refletiu sobre seus anos com Gugu, descrevendo o relacionamento deles como baseado no respeito mútuo, amor e um compromisso compartilhado com a família. Ela revelou que intencionalmente mantiveram sua vida pessoal em privado, protegendo o relacionamento do escrutínio público. Segundo Rose, essa decisão foi motivada principalmente pelo desejo de Gugu de manter uma clara separação entre sua persona pública e sua vida familiar. Gugu queria nos proteger, explicou Rose. Ele não queria que nossa vida pessoal virasse fofoca ou distração de seu trabalho. Ele era uma pessoa extremamente privada e eu respeitava isso. Rose também compartilhou como esse compromisso com a privacidade se estendeu aos filhos deles,
João Augusto, Sofia e Marina, que cresceram longe dos holofotes apesar da fama do pai. Após a morte súbita de Gugu em novembro de 2019, Rose enfrentou uma série de desafios esmagadores. Além de lidar com o luto pela perda do parceiro, ela também se viu no centro de uma batalha legal amplamente divulgada sobre o espólio de Gugu. Rose revelou o impacto emocional de ter sido excluída do testamento de Gugu, uma decisão que ela afirmou não refletir a vida que viveram juntos. "Eu dei minha vida para nossa família", disse ela. "Fiquei ao lado de Gugu por décadas, criando nossos filhos e apoiando sua carreira. Ser informada de que não fui reconhecida como sua parceira aos olhos da lei foi devastador." A batalha legal pelo espólio de Gugu colocou Rose no centro das atenções de uma maneira que ela sempre tentou evitar. Ela contou como as acusações e críticas da família de Gugu, particularmente da irmã Aparecida Liberato, a deixaram se sentindo isolada e incompreendida. Durante anos, Rose optou por manter o silêncio, evitando entrevistas e se recusando a comentar sobre as disputas em andamento. No entanto, ela revelou que sua decisão de falar agora foi motivada pelo desejo de recuperar sua narrativa e proteger a compreensão dos filhos sobre o legado da família. "Eu fiquei em silêncio porque queria evitar mais conflito", explicou. "Mas com o tempo, percebi que o silêncio só permitiu que as más interpretações crescessem. Meus filhos merecem saber a verdade sobre nossa família e o amor de seu pai por nós." Rose enfatizou que sua intenção não era alimentar mais controvérsias, mas trazer clareza e contexto para suas experiências. Ela expressou a esperança de que sua história também pudesse inspirar outras mulheres que se encontram marginalizadas ou silenciadas em circunstâncias semelhantes. Em sua declaração, Rose ofereceu vislumbres íntimos de sua vida com Gugu, descrevendo-o como um pai dedicado e um parceiro amoroso. Ela relembrou momentos preciosos em família, desde as rotinas diárias até ocasiões especiais que os aproximaram. "Gugu estava sempre presente para as crianças", compartilhou Rose. "Apesar da agenda cheia, ele fazia questão de estar lá nos aniversários, eventos escolares e jantares em família. Ele era um pai presente, e o amor que ele tinha por João, Sofia e Marina estava presente em tudo o que fazia." Ela também abordou as críticas de que o relacionamento deles fosse incomum ou carecesse de reconhecimento formal. "Podemos não ter tido um casamento tradicional, mas éramos uma família em todos os sentidos da palavra", insistiu Rose. "O vínculo que compartilhamos era real, e isso é o que realmente importa." A decisão de Rose de retirar suas reivindicações legais sobre o espólio de Gugu em 2024 marcou um ponto de virada em sua jornada. Ela reconheceu que a decisão não foi fácil, mas expressou uma sensação de paz ao abrir mão das batalhas legais prolongadas. "Percebi que nenhuma quantia de dinheiro ou reconhecimento poderia trazer Gugu de volta", disse ela. "O que é mais importante é honrar sua memória e focar no futuro dos nossos filhos." Rose expressou gratidão pelo apoio que recebeu de amigos e apoiadores ao longo dos anos. Ela também falou sobre seu compromisso em reconstruir sua vida e proporcionar um ambiente de estabilidade e amor para seus filhos. As palavras de Rose servem como um poderoso lembrete da resiliência necessária para lidar com a perda pessoal e o escrutínio público. Sua história destaca as complexidades do amor, da família e do legado, especialmente diante de tragédias inesperadas. À medida que avança, Rose permanece dedicada a preservar o legado de Gugu enquanto constrói um novo capítulo para si mesma e para seus filhos. "O amor de Gugu sempre estará conosco", concluiu. "E continuarei a fazer tudo o que posso para honrar a vida que construímos juntos." O que você acha dessa história emocional e complexa? Você acredita que Rose Miriam merecia reconhecimento como parceira de Gugu, ou você está do lado da família Liberato? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Adoraríamos ouvir seu ponto de vista. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhá-lo com outros
e se inscrever em nosso canal para mais histórias que revelam as verdades não contadas por trás das manchetes. Nos vemos no próximo vídeo!